E aí pessoal, tudo bom com vocês? Muito obrigado por estarem aqui novamente. Boa noite, boa tarde, bom dia, boa vida. Eu tenho passado tempos em tempos sumido dessa rede social e é por conta da correria da vida, sabe? Essa vida externa tá cobrando demais de mim nesse momento, mas essa é justamente a fase onde você passa pelas dificuldades e aí você consegue ter experiência naquilo. Você consegue ter XP e você adquire os conhecimentos para aguentar uma prova maior quando for necessária. Assim como você passa por provas mais específicas e difíceis do que aquelas que você passava quando criança, da mesma forma daqui a 10 anos você vai ter provas muito mais difíceis para enfrentar. E como que você vai conseguir passar por aquela prova que já é mais difícil do que essa prova que você está passando hoje? Tendo essas dificuldades no hoje para você ter conhecimento necessário para enfrentar aquelas barras que vão chegar para a sua vida. E esse é o esquema da vida. Quando a gente é criança, a gente tem atividades e tarefas que, ao nosso ver atual, parecem muito fáceis, parecem muito simples de se fazer, mas só é simples porque a gente teve que passar pela dúvida daquela época que estimulou o nosso cérebro a descobrir novos caminhos, ou seja, novas sinapses, novas conexões, novos entendimentos. Eu acho que o caminho do entendimento para você virar uma pessoa sábia na vida é justamente esse caminho onde você percorre e você aprende com seus erros, né? E não adianta fugir dos erros. Se você tentar ser uma pessoa que não erra, que é toda certinha, de alguma forma você vai se desequilibrar e vai ficar sem experiência. É o conceito de inteligência experiencial, sabe? Você pode ler a quantidade de livros, você pode passar a quantidade de graduações numa academia, por exemplo, você pode ser PhD, cara, mas se você não tiver experiência na vida, nas áreas da vida, fracassando, você nunca vai adicionar pontos na sua consciência experiencial. E o lance da evolução na vida é justamente esse. São tapas na cara que a gente leva da vida para que a gente comece a entender que não é por ali, sabe? A gente às vezes insiste em um certo tipo de hábito, de caminho, que tá ferrando com a nossa vida, tá deixando tudo travado. Se você sente que a sua vida tá travada há muito tempo, observe os hábitos que você pratica todos os dias. É isso que está travando sua vida, porque a vida nada mais é do que o reflexo de Deus, e Deus é puramente matemática, geometria sagrada, pensamento, frequência, vibração e essa energia de luz cósmica infinita que cria tudo. Como a vida é matemática e a gente é a imagem e semelhança de Deus, que é esse grande matemático, a nossa vida externa reflete a nossa matemática e práticas interna e externa. Ou seja, se você cultiva pensamentos de autodestruição logo pela manhã, provavelmente você vai procurar maneiras de se autodestruir, seja praticando qualquer tipo de merda, seja fumando, enfim, bebendo, vendo pornografia, passando horas no TikTok, consumindo dopamina barata, pronta e rápida. Se você, por outro lado, possui pensamentos positivos e constantes de aprendizado, de valorização pessoal, de amor, de carinho, de alegria, de constante energia positiva, você provavelmente vai criar um dia, uma semana, um mês e uma vida mais positiva do que essa pessoa que passa a vida reclamando, passa a vida olhando para os problemas, sabe? Não é uma questão de, nossa, você está dizendo que só ter pensamento positivo vai mudar minha vida e vai ser a coisa mais incrível do mundo e que dessa forma eu vou ser mais feliz que os outros? Não, porque tudo é relativo. Às vezes você acha que a felicidade está em ter dinheiro, mas quando você tem dinheiro e você gasta com coisas que você não deveria gastar, isso acaba te levando para um lugar que você não deveria ter ido. Que talvez se você tivesse sem dinheiro você estaria mais protegido. Então a vida, meu amigo, e se prepare pelo que você pede, porque a vida vai te dar, mas ela vai cobrar responsabilidade sobre o que você pediu. Se você está pedindo muita coisa, ela vai te dar, mas ela vai te cobrar também. E se você receber tudo,
Você está preparado para lidar com essa pressão? Novamente volto para o começo do vídeo. A batalha que vai ser mais forte do que a que você está enfrentando hoje. Você está pronto para aquilo que você está pedindo, para aquela responsabilidade? Porque se você pede muito, a vida vai te testar, cara, muitas vezes para ver se você está pronto para receber aquilo que você tem pedido. Então eu acho que deve ser por isso que eu estou passando por muitas batalhas internas e externas na vida profissional, na vida amorosa, os relacionamentos com amigos. Enfim, você fica meio que perdido e se destruindo e se reconstruindo em todas essas áreas. Ainda mais para mim que tenho TDAH e temos a facilidade de nos interessar por coisas distintas e ter um hiperfoco naquilo. Portanto, quando um TDAH atinge esse hiperfoco, normalmente ele tende a esquecer as outras prioridades da vida. Ou seja, ele fica em desequilíbrio, ele prioriza um lado, mas esquece de 3, 4. E é dessa forma que ele cai novamente no ciclo do TDAH, que é não sair do lugar, ficar com a vida travada por conta de desequilíbrio. E o TDAH não é falta de atenção, como muitos acham. O TDAH é uma hiperatenção em tudo. Ao mesmo tempo que eu estou falando com vocês, eu estou observando a rua, que dá para minha janela, eu estou escutando o som dos carros. Isso produz uma grande quantidade de estímulos no meu cérebro. E para que eu tenha foco na câmera e saiba o que eu tenho que falar para vocês, demanda uma certa energia. Então, por isso que eu sumo também às vezes. Normalmente eu tô tão focado em coisas, estou correndo tanto com outras coisas que eu esqueço de fazer o que eu gosto, que é isso aqui, que é um vídeo conversando com vocês, que na meta-análise dessa parada eu tô conversando comigo mesmo, porque sou eu e uma câmera, e depois eu só posto pro mundo, e os poucos que vêm podem gostar, podem odiar, podem rir, mas se, tipo assim, poucas pessoas se identificarem e ressoarem com o que eu tô falando, eu acho que já vale a pena ter postado. O vídeo pra mim em si vale a pena ser feito, porque isso me ajuda. É como se fosse uma terapia pessoal, por isso que eu até indico, faça um canal no YouTube, cara, e bote pra fora aquilo que você não consegue falar e raciocinar sozinho, porque gravando um vídeo eu acredito que você se bota num estado, num personagem, numa persona que precisa raciocinar melhor do que você raciocina em momentos habituais da sua vida. Então você se coloca numa parada, você se coloca num cenário, você se veste, você troca toda a sua energia e o seu arquétipo para uma coisa específica. E isso, novamente, como eu falei para vocês, me ajuda muito sendo um TDAH. Só que para fazer isso exige uma certa energia. Em alguns dias eu não consigo trazer para cá. Mas isso eu estou trabalhando justamente nesse ano, que é um ano de plantação e mudanças, cara. Se você também sente, comenta aqui plantação. Se você também está plantando, se você está correndo atrás, se você está buscando o seu melhor em meio a esse caos que a gente está vivendo. E se prepare, porque o caos só tende a aumentar. Então você deve estar preparado para esse caos. E como recado final desse vídeo, eu queria enfatizar novamente a importância de você mudar internamente e mudar os seus paradigmas, porque a repetição desses erros vai produzir a mesma merda, vai produzir o mesmo resultado, sabe? A vida novamente é matemática, então pense nos seus hábitos ruins, aqueles que você nem sabe por que faz mais, você só repete porque já está na sua programação. Lembre-se, o cérebro é uma programação química, elétrica, são várias perplexidades para montar o que você é como pessoa, o que você faz e o que você produz. E tudo isso é um resultado de uma grande matemática que, pasmem, você pode ser o controlador dela, você pode mudar o que você não gosta, você pode configurar o que você quer para você. Você não precisa esperar que a vida traga, que a vida mude devido a algum fato. Você pode escolher, literalmente escolher como você quer ser, e durante essa perseguição de escolha, você começa a mudar a sua vida e de fato se torna aquilo que você queria ser e que no fim você já era na metafísica das coisas. Mas por fim é isso, mude por dentro, mude
a sua forma de ver a vida, mude seus hábitos, mude as suas reações mais básicas que estão intrínsecas no seu DNA, talvez, que vem de geração em geração, sabe? Limpe tudo que não é você e se ache no fundo desse rio cheio de tormentas. Espere a água baixar e admire a sua própria imagem. Eu te vejo no próximo vídeo. Eu sou o Kie. Se você gostou, seu like é muito importante. Compartilhe com algum amigo que gosta de falar dessas coisas e eu te vejo no próximo episódio desse canal. Um beijo e até a próxima. Tchau.